Do programa Live 96, eu sou Giovanni Neto, boa tarde a todos, boa tarde Paulo Filaretti, satisfação mais uma vez nesse primeiro programa ao vivo, nesse sabadão, dia 6 de janeiro. Fala meu querido, boa tarde todo mundo que está escutando. Como foram as... Eu digo, não foi férias, né? Uma semana de descanso, como foi? Uma semana, muito bom. O único que reclamou foi o fígado, mas tá ótimo. Mas depois que descobrimos a força, né, a potência do Silimalon... Tá salvando, tá salvando nós, salvando Silimalon, né, rapaz? Exato. Ah, legal. Hoje o bate-papo é com o Jorge. Pessoal, para quem não sabe, o Jorge, ele tem um canal de matemática no YouTube que faz muito sucesso. O cara é meio tio Patinhas, é inventor também, né? Faz de tudo, hein? Mexe com videogame também. E também vai ser um bate-papo bem amplo, assim, né? O pessoal vai poder tirar um monte de dúvida hoje no bate-papo aqui do Live. E também o presidente do Rotary, o Ayrton, vai estar ao vivo aqui na 96 também para conversar com a gente. Participa, tem um monte de prêmio, 99123-9696. A gente começa com o Skank. Entrevistado de hoje, meu amigo Jorge. O Jorge já teve uma vez aqui acho que há 1 ano, 2 anos atrás, aqui no Live 96. Depois que eu fui descobrir, depois que eu fui pesquisar certinho... Ô Jorge, você tem um canal no YouTube que faz muito sucesso. É um canal que você fala sobre matemática. É uma matemática descomplicada. Como que funciona esse lance seu nesse canal que você tem no YouTube? Boa tarde, bem-vindo ao Live, meu querido. Como que você tá? Boa tarde. Tô muito bem, obrigado. Faz mais ou menos 1 aninho mesmo. 1 aninho, né? Que eu vim da última vez. Modéstia sua, né? Falar que o canal de grande sucesso, enfim. Eu acho assim, você tem mais que 5 seguidores, já é sucesso no YouTube, você já né? tem mais que a família, já é Já tem mais que a coisa, família. E Quantos seguidores você tem lá no YouTube? Tá chegando em 19.900. Ah, 20 mil, é gente pra caramba já. Tá encostando nos 20 mil aí. Como que surgiu esse canal de matemática O seu lá? intuito do canal foi o seguinte, desde 2012 que eu estou na rede estadual de ensino, apesar de não estar formado ainda, estou terminando a graduação, e aí os alunos eles falavam, nossa, que legal sua aula, não sei o que e tal, e naquela época estava engatinhando ainda as aulas para o pessoal estudar na internet. Então os alunos iam lá, buscavam informação e estudavam, e aí começaram a falar, o senhor tem canal, não tem, não sei o que, e eu nem tinha. Aí eu fui fazer bolsa do PIBID, né, estágio do PIBID e tal. O que é PIBID? Programa, agora não lembro a sigla, mas o meu estágio, ele foi no CEJA, aqui em Bauru, CEJA Tancredo Neves. Certo. E tem CEJA é o antigo Mobral. Isso, antigo CESUB. CESUB? Eu conheço por Mobral. Tem o ensino regular, que você faz de acordo com a sua idade, e tem um ensino supletivo, que se enquadra, mas não é o supletivo como a gente conhece. Tem um supletivo que você vai na escola e etc. Lá no CEJA é um pouco diferente o sistema, mas a modalidade é basicamente a mesma. E na época, isso lá em 2014, se eu não me engano, eles tinham até então, faz tempo que eu não sei como que está a estrutura lá. Eles tinham uma sala de matemática que tem a sala de tirar dúvidas e tinha a sala como se fosse um laboratório de matemática, que não estava em uso, por falta de professor. E aí o que eu sugeri na época? Alguma coisa estilo Telecurso 2000. Eu ia lá, produzia os conteúdos, montava em DVD, sala com aparelho de DVD, televisão, o aluno chegava, sentava, assistia a aula, e depois ia lá na outra sala tirar as dúvidas para fazer a prova. Essa é a diferença do formato do CEJA para o supletivo. O supletivo você vai, assiste as aulas, tira dúvida, faz as provas. No CEJA você vai, retira material, estuda em casa, volta para tirar as dúvidas. Se você se sentir seguro, você vai na outra sala e faz a avaliação. Faz a avaliação. Passou, pode pegar outro material. É um EAD mais ou menos, primórdios do EAD mais ou menos. Não necessariamente, porque lá você consegue escolher o que você quer fazer. Então, por exemplo, no supletivo você faz uma série... Mas você pode estudar na hora que você quiser, né? Sim, nesse sentido, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido, sim. E daí lá você escolhe as disciplinas. Então, por exemplo, vou fazer matemática. Vamos supor que eu parei no 6º ano, antiga 5ª série. Então você faz toda a matemática de 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 1ª, 2ª, 3ª. Terminei, beleza. Vou para onde? Vou para língua portuguesa. Aí você pega 5ª, 6ª, 7ª. Tá. Você não necessariamente tem que fazer igual era no supletivo, que você vai fazer a 5ª, faz todas as áreas do conhecimento. Aí é aprovado. Vai para a 6ª. Todas as áreas. Isso, não precisa disso lá. Se quiser... mas eles não recomendam fazer nesse formato. E aí, visto isso, eu tinha montado alguns materiais lá, que por sinal eu aproveitei no canal do YouTube depois, filtrar por conteúdos os mais antigos, vocês vão ver que os 2 ou 3 primeiros vídeos eu estou fazendo numa lousa, qualidade do som não é lá das melhores, qualidade da imagem também não é das melhores, porque
usei o que eu tinha de recurso para gravar lá. Na época também? Também. Os primeiros vídeos, que ano que foi que você produziu? Já tem 10 anos. 10 anos já, 10 né? aninhos. Não tinha um Full HD, um 4K do jeito que tem hoje, né? E outra, eu tava gravando tava fazendo a captura do vídeo para gravar em DVD. A resolução da televisão de tubo, por exemplo, que é o que tinha lá, 800 por 600, menos né? ainda. Menos ainda? 320 por 240, se não me engano. 300, nossa, mas é baixíssimo demais, né? Muito baixo. Pra quem vê no celular uma imagem dessa, ficou horrorizado, né? Não, você praticamente não consegue ver. Consegue ver, né? Quadricula tudo. Mas na televisão de tubo, dá uma qualidadezinha você assistindo, mais ou menos até, né? Sim, porque os pixels eles são maiores, né? Na televisão. televisão, E a quantidade de pixel também é pequena. Então você tem a ilusão de alta definição naquela televisão. E aí eu peguei, né, fiz o meu estágio, tudo, e aí eu fiquei com aquele material na mão. Falei, o que eu vou fazer? Aí seguindo carreira acadêmica, participei de evento científico, apresentei o mesmo material na modalidade vídeo, num congresso EJA que teve, organizado pela Unesp, e daqui de Bauru. E aí eu falei, por que não? Aí eu peguei, criei o canal, coloquei os vídeos. Como que chama o seu canal mesmo? Matemática Descomplicada. Vou entrar no YouTube aqui agora, Matemática Descomplicada. A logo do canal é o símbolo do pi. Pi? Pi. Pi. Matemática Descomplicada. Aí você começou a postar vídeo lá. Postou um vídeo, rapaz, dá um começo, quando você posta ninguém vê, rapaz, dá uma tristeza no coração. A partir do momento que começou a virar os seus vídeos, você fala, rapaz, tem um pessoal seguindo eu aqui. Matemática, vai lá, fala aí. Bom. Cadê aqui? Matemática Descomplicada. Isso. Não vai aparecer de primeira. Não, né? Tá um pouquinho... Tá cheio de vídeo de matemática na internet também, né? Abandonado. Matemática Descomplicada, Tem que pegar algum Descomplicada. Descomplicada para cursos. Não. Tem uns para aqui mesmo. Depois a gente procura isso aqui, vai. Depois a gente posta o link no nosso Instagram. Aí você tá com 19 mil seguidores hoje lá no clube, no YouTube, no grupo. Consegui encontrar aqui. Como Se colocar tudo junto, sem espaço, Matemática Descomplicada Oficial, aí dá. Aí aparece. Tá. Oficial. Estão perguntando aqui como que faz pra achar, que não estão achando também aqui. Porque lá tá como @Matemática Descomplicada Oficial. Então se colocar desse jeito vai aparecer o canal. A Graziela Carvalho. Como que aparece? Aqui, tá certo, é isso aí mesmo, Matemática Descomplicada. A logo é preto e branco. Preto e branco, a filha dela, que está no 6º ano, ela está querendo o link aqui para acessar aqui para o 6º ano, então já vou acessar aqui esse canal no YouTube. Matemática é tão complicado que é difícil até achar o canal. Demorando 10 minutos para achar o canal aqui. Então, por que matemática é complicado assim? Ou é a forma que as pessoas ensinam a gente, Jorge? É aquela coisa, né? Eu costumo falar que quando você vai analisar, por exemplo, uma briga, existem sempre 3 lados. Quem está certo, quem está errado e a verdade. Então eu vou dar o meu lado, e aí tem gente que não pode concordar ou não. Mas o motivo, por exemplo, que eu decidi a carreira como professor de matemática foi ser o professor que eu não tive. Eu tive professores muito bons que sabiam muito, mas a didática não era muito boa. E aí eu tinha dificuldade em aprender com as pessoas que não tinham uma didática tão boa assim. E então, por exemplo, você está em sala de aula enquanto professor, enquanto docente. É fácil você alcançar o aluno que está ali na sua frente, na primeira fila, segunda fila, porque é praticamente uma aula particular, é você e ele. O aluno lá do meio da sala, mais ou menos, às vezes ele presta atenção na sua aula, às vezes ele presta atenção na conversa do fundo, quando o que você está falando não é muito agradável, ele não está entendendo, ele vira de lado. O coitado do fundo é pior ainda. E... Você concorda que o cara do fundo também não está nem aí para estudar? Se ele quisesse estudar, ele estaria lá na primeira cadeira? É que é o problema, não tem lugar para todo mundo na frente. Eu sentava no fundo, eu não sentava na frente. E aí, qual que era a minha ideia? Usar uma metodologia que alcançasse o aluno do fundo. Porque se eu consigo prender a atenção do aluno do fundo, o do meio é tranquilo, porque o do fundo não está conversando, e o da frente, então, eu não preciso nem me preocupar com ele. Porque se no dia a dia você consegue alcançar o da frente, tranquilo. E aí, o meu jeito de ensinar é baseado no que eu encontro como dificuldade dos alunos. Então, por exemplo, se eu falar assim para a pessoa, vamos falar de tabuada de multiplicação. Aí você fala assim, tabuada do 9. Aí a pessoa fala assim, tem aquele esquema que você começa do 0 ao 9,
9 e depois do 9 O contrário, é o 0, né? montando os resultados. É. Você já percebe que o pouco que ele sabe de matemática, ele aprendeu pelo macete. E eu não ensino desse jeito. Isso é técnica, né? Sim, isso... Técnica. Não quer dizer que ele sabe. Não sabe. Não. Tanto não que isso funciona até 9 vezes 10. Se você falar quanto que é 9 vezes 12, ele já... A mais. E aí vem a ideia. Por exemplo, se você souber metade da tabuada, independente de qual delas, você consegue descobrir outra metade. Por exemplo, vamos pensar na tabuada do 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. O 2 pro 3 não tem relação nenhuma. Mas você não concorda que se olhar 2 vezes 4 tem relação com 2 vezes 2? O 4 não é o dobro do 2? Do 2. Então eu sei que o resultado também é o dobro. Ou seja, 2 vezes 2, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é o dobro. Aí 2 vezes 8 é o dobro do 4. Do 4. Ou 2, seja, 4, já sei 8. 3 posições de 10 naquela De tabuada 10. do Você 2. já sabe 3. Aí na tabuada do 3, do 2, mas olhando 2 vezes 3, é 6, beleza. 3, 6, 9. Exato. Aí você já sabe quase tudo já. Já sei Olha lá que beleza. 60% da tabuada do 2. Aí você fala, e o restante? O restante... Chute. Não, Pode ser. Mas você faz associações. Por exemplo, 2 vezes 4 é 8. Se você pegar o resultado de 2 vezes 2 com 2 vezes 3, você tem um comportamento ali. Ou seja, do 2 vezes 3 por 2 vezes 4 tem o mesmo comportamento. Ele se mantém um padrão. Aí você multiplica os padrões ali e você vai descobrindo a tabuada Você inteira. acompanha os padrões e você monta tudo. Aí, por exemplo, 2 vezes 8. Mas você não concorda que na multiplicação... Cara, não vem complicar minha cabeça, hein, velho. Você não Quinta concorda série, que você na não ensinava Não multiplicação... dá nó na minha Quinta cabeça, série não. C não tinha Quinta sala. série C eu era fundão da Eu sala. era quinta série C na escola. Eu era fundão, viu? Verdade, eu era quinta C na escola. É. E você não concorda, então, por exemplo, que se eu tenho 1 vezes 2 ou 2 vezes 1, o resultado é o mesmo? Sim. Sim. Se eu tenho um lápis que vale R$2 ou 2 lápis que valem R$1 cada, Sim, o resultado não vai ser o mesmo? sim. Então você não concorda que 2 vezes 8 é a mesma coisa que 8 vezes 2? Sim. Ou seja, você mexendo na tabuada do 2, você já tem alguma coisa na tabuada do 8, do 7. Aí você vai do fazendo 6, essas do associações. Se você quiser pegar um caderno, uma folha grande, alguma coisa assim, e não fazer de maneira sequencial a tabuada, você quiser fazer de um jeito totalmente aleatório e começar a fazer essas contas, você vai ver que depois de uns 5 minutos, você fez mais da metade da tabuada inteira, por exemplo, da tabuada do 2 à tabuada do 10, só pegando esses pedaços. Ah, fiz 2 vezes 8, você anotou. Aí você vai lá na posição da tabuada do 8 e faz 8 vezes 2. Aí você... A hora que você começou a fazer, você chegou em 30% do que você acha que você consegue fazer, você já passou da metade, porque automaticamente a outra metade da tabuada já ficou lá. Já está pronto. Deixa eu perguntar, por exemplo, esse método que você acabou de ensinar agora, tem vídeo lá no YouTube também? Tem. Tem, Inclusive, esse da tabuada é um dos primeiros vídeos que tem no canal. entendi. Tem outras técnicas também, Tem. com fórmula, Tem. tudo, né? Tem. A ideia é alcançar as pessoas que têm dificuldade. Tipo todo mundo. Não só isso, às vezes você é muito bom em matemática, mas você tem uma criança na sua casa e você não consegue ensinar. Que é a história da metodologia. Alguém pergunta assim, por que o céu é azul? Você fala, não sei, só sei que é. Você sabe por que é azul, mas você não sabe explicar. Como é azul, né? E aí, o que você faz? Você vai recorrer a assistir uma videoaula de matemática para entender um jeito para você ensinar para aquela criança que está na sua casa. Tem professor que tem dificuldade em ter métodos para ensinar um aluno, por exemplo? Tem. Uma pessoa prolixa, talvez, assim, Tem. né? Não só tem, Passa num concurso, beleza, vai lá dar aula, mas na verdade não tem a manha para ensinar a pessoa, para ensinar algumas técnicas, principalmente matemática. Por exemplo, aqui a Poliana Ferreira, ela está mandando uma pergunta para a gente. Qual a área da matemática que os alunos têm mais dificuldade? Todas. não, me dá uns 5 segundos para pensar aqui. Só botou o nome matemática. Só botou o nome matemática já tem dificuldade, né, Então, rapaz? Apesar que o português é difícil pra caramba também, né, Algumas rapaz? coisas que eu vi, que eu não concordo, Ó, porque eu fiz estágio também, então acompanhei professor em sala de aula. Mas algumas coisas que eu não concordo, por exemplo, eu vi professora que estava em sala de aula, ela não conseguia ter o domínio ali do movimento dos alunos, era uma sala de 6º ano, 5ª série. E o que ela fazia? Ela falava que se os alunos não ficassem quietos, ela ia dar tabuada para eles fazerem como punição.
Nossa senhora. Vocês vão fazer 5 tabuadas inteiras, senão eu vou chamar a diretora. Vixe. Eu não concordo com isso. Há quem concorde. Por isso que eu tô falando, existe o lado certo, o lado errado, e é verdade. Pega a matemática como castigo, né? Eu pego um lado e aí eu deixo as pessoas escolherem, decidirem se o que eu tô falando ou fazendo tá certo ou não. E então isso é uma das coisas que eu vejo o pessoal fazer. Eu vejo, por exemplo, duro que se eu falo isso, eu começo a dar nome para as pessoas sem falar o nome. Melhor não. Mas eu vi situações em que... Melhor não, ultimamente tá dando uns rolos aí, viu? Eu vi situações em que os professores, eles faziam aposta para ver quem reprovava mais aluno. Verdade. Sério mesmo? Mas isso na rede pública ou privada? Rede pública, mas é aquela coisa, eu tô na cidade, então se eu falar um pouco mais... Deixa quieto, né? As pessoas começam a saber da onde que eu tô falando. Usou um apelido, por exemplo, professor Tio Go. Não posso falar. Jamais, o professor Tio, jamais. Não posso falar nada além disso. E então, é aquela coisa, você não sabe se a pessoa, ela faz por maldade ou não. Bom, se faz isso, você imagina que seja por maldade, né? Mas você não sabe se é por maldade porque ela não gosta do que faz ou por maldade porque ela, sei lá, pegou birra de um aluno, apesar que tá errado em fazer isso. Exato, deveria Mas fazer enfim, incentivo, né? A ideia do canal era justamente para não ter nada disso. E aí, por exemplo, você tem, igual eu falei, você tem a criança em casa, como essa mãe disse, que vai passar para a filha, que está no 6º ano. Você mesmo pode estar voltando aos estudos ou querer voltar aos estudos e aí lembrar de todos os traumas que você teve da matemática 20, 30, 40, 50 anos atrás. Como no CEJ eu já vi pessoas de 60, 70, às vezes 80 anos voltando aos estudos. E aí ela fica perdida, questão de trauma. Então a minha ideia é Tem que ser meio psicólogo também, né? Todo professor, né? É psicólogo, qualquer área né? do conhecimento, você acaba... Tudo que você tem contato com a pessoa ali, no tete-a-tete, você acaba sendo um pouco psicólogo. E aí o canal é assim, eu convido todo mundo que está escutando para ir lá dar uma olhadinha. Como que é o nome? É Matemática Descomplicada Oficial, tudo junto, né? Tudo junto. Tudo junto, É o né? jeito que aparece mais fácil no YouTube. O Elias está mandando uma pergunta pra gente aqui, está dizendo o seguinte: o que é mais fácil ensinar, no mundo online ou no mundo físico, pessoalmente? Ou no mundo online você consegue também desenrolar o novelo aí? Tem os prós e contras. O bom do online é que você, no meu caso, a aula é gravada. Então você pode repetir quantas vezes for necessário até você conseguir tirar aquela dúvida, entender. Um tutorial, né? De fato. O bom do pessoalmente é que você consegue tirar uma dúvida de maneira instantânea. Então você, diferente da videoaula que você assiste e aí você não tem uma ideia muito certa de onde está a sua dúvida, aí você assiste várias vezes, aí você deixa comentário no vídeo, torce para a pessoa responder o seu vídeo. No meu caso eu tento responder todo mundo, porque o canal é relativamente pequeno, então eu consigo responder, às vezes com um certo atraso, mas eu consigo responder o pessoal. E pessoalmente é na hora. E aí o professor, junto do aluno, ele vai conversando ali e mesmo o aluno não conseguindo expressar a dúvida, o professor consegue entender onde está a dúvida e tira aquela dúvida ali na hora. Então o ponto positivo para você assistir ali ao vivo com o professor é esse, mas o ponto positivo de você assistir online é... Você pode assistir várias vezes, né? Repetir quantas vezes for necessário. Tem lógica mesmo, sim, né? Sim. Agora, se você tiver o recurso presencial aliado ao online, eu acredito que seja o melhor dos dois mundos. Por exemplo, quem tiver interesse pode me procurar para aula particular. E aí tem alguns conteúdos que já estão gravados lá. Você pode ter aula particular comigo e depois ir lá e revisar o conteúdo se você tiver alguma dúvida. Perfeito. Ou se... Aí seria um mundo perfeito, né? Sim. Ou se você for um aluno meu da rede pública Só de ensino. Ensino híbrido, né? O pessoal Sim, está chamando, sim, né? sim. Híbrido. Se você for um aluno meu, por exemplo, da rede pública de ensino, e você assistiu minha aula e você precisa tirar alguma dúvida, você vai lá no meu canal, assiste minha aula, tira uma dúvida, e se sobrar alguma dúvida, ou se você quiser passar um feedback para mim, aí na próxima aula você chega, professor, assisti sua aula, isso, aquilo, tal, e o aluno contribui para a melhoria também do processo de aprendizagem. Não é só o processo de ensino. A gente tem que ter em mente que são duas vias. O ensino, que é a parte do professor, a aprendizagem, que é a parte do aluno, mas não é porque a aprendizagem é do aluno que o professor não deva se preocupar com ela. Ele tem que se preocupar igualmente ou até mais do que a parte do ensino. Continua nosso bate-papo de todo sábado, 991239696, assunto leve, né? Matemática.
Matemática valendo prêmios, pelo menos tem essa, né? A resposta para ganhar o prêmio vai ser um cálculo matemático agora, Tem né, que Jorge? responder a tabuada do... Tem tabuada mais difícil, Jorge? Ou todas são difíceis? Tabuada do 9 é fácil, Botar do uma raiz 8, quadrada, então, mais uma raiz fácil, quadrada, uma fórmula, né? Uma curiosidade, respondendo essa pergunta. Eu acredito que não. Cada uma tem um jeito para você pensar e aí no fim acaba saindo. Uma curiosidade para quem está nos escutando, se já viu aqueles vídeos do pessoal fazendo campeonato de conta, normalmente é o pessoal coreano, chinês, não sei ao certo da região ali. São asiáticos, né? Asiáticos. Sim. E aí aparece lá, não sei quanto mil, não sei das quantas, vezes não sei quantos mil, não sei das quantas. Aí tá coisa de 1 segundo, 2, a criança bate lá na mesa e dá o resultado. Sim. Acerta. Certo. A gente fica incrédulo, fala, mas como? Da onde está saindo isso? Como conseguiu? Tem técnica. Tem técnica. Tem técnica. Tem técnica. Tem técnica. Uma vez eu assisti um filme que o cara acertava tudo também. Aí no filme inteiro, tipo 5 milhões, 400, dividido por tanto, o cara falava um número sempre. Aí um dia um cara tava com uma calculadora lá. Aí foi ver, ele respondia tudo errado. Ele não sabia, na verdade. Ele ficava falando qualquer número. Aí todo mundo achava que ele estava certo, porque ninguém sabia o resultado, ninguém conferia. A gente sabe que a gente podia fazer passar um cálculo aqui no ar, e quem respondesse esse cálculo mais rápido ganha uma pizza. Pensa em alguma coisinha depois. A gente está sorteando duas mesmo, uma para sorteio e outra para quem respondeu um cálculo aí. Se é alguma coisa... Isso é um cálculo bem Bem difícil. difícil, né? Porque Bem a pizza difícil. é boa. Cálculo difícil. Sei lá, posso falar alguma coisa aqui. Fala alguma coisa então. Mas não fala o resultado, né? Não. Ó, se eu não errei aqui, raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81. Primeira pessoa que responder ganha uma pizza? Posso responder também? Não. Não. Ah, não, quem tá aqui dentro não pode. Não né? pode, né? Essa é a resposta dessa. Raiz Fácil. quarta de... Como é que é? 81. De 81. Primeira pessoa que mandar o WhatsApp 991239696 vai ganhar uma pizza da Montazoli Pizzaria. E o melhor de tudo, que você vai escolher qualquer sabor. Sem cebola. Qualquer sabor. Qualquer sabor. Tem uma pegadinha nessa conta. Tem pegadinha? Ela é fácil, depois eu explico por que tem a pegadinha e por que Chegou a parece primeira difícil. aqui. Final do programa. Giedre Cristina Bispo Sanches. 3. Correto. Cara, salva de palmas. Ei. Salva de palmas, O acertou. Google salvou. Será que foi o Google que salvou? Agora pede para explicar. por Agora quê. explica pra gente, ô Giedre, explica pra gente o que chegou o número 3 pra você aí, tá? Ah lá, outra pessoa respondeu o número 3 aqui também. Só que chegou depois, Ana Laura. Ah, que pena. Giedre, responde por como que você chegou nesse cálculo aí ou foi no Google direto? Ah lá, tá respondendo aqui. Boa essa aí, né? Boa. É muito... eu sabia, Qual que é a poderia pegadinha? responder. A pegadinha é o seguinte, por exemplo, quando você fala de raiz quadrada, é que número vezes ele mesmo que dá aquele número em questão. Então, por exemplo, raiz quadrada de 25. Que número vezes ele mesmo dá 25? Você vai falar que é 5. 5. Então, por exemplo, se eu estivesse falando 9, raiz quadrada do número 9 qual é? É 3, porque é 3 vezes 3. Certo. Se eu falar raiz cúbica de 27, é 3, porque é 3 vezes 3 vezes 3. Aí no caso são 4. Raiz quarta. Raiz quarta. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Aí se fosse 8, 16, 24. Se fosse raiz quinta de 243, daria 3. 3. E se eu fizer vezes 3, seria raiz sexta. Vezes 3 de novo, raiz sétima. Aí você fala assim, como que um negócio tão simples desse, agora, escutando a ideia de como funciona, como que um negócio tão simples desse, a gente não entende na escola? Que daí tem um pouco do que o... Porque não sabe explicar pro professor. Ou não? Ah, tem várias coisas. Várias coisas, né? Esse é um dos fatores. Não vou jogar 100% nas costas do professor, não, porque eu faço parte dessa mistura de bolo aí. Mas ainda ensina facilidade. Mas tem muita coisa. Tem um aluno que, sei lá, chegou da aula de educação física com o corpo fervendo e aí ele não consegue, sabe, parar pra... Tem aquele aluno que às vezes não tem nem o que comer em casa e vai por causa da merenda. Aí tem aquele outro que acordou e o pai empurrou pra escola, mas tá lá mais dormindo do que acordado. Nossa, fui eu no passado, isso Tem aí. trocentas coisas acontecendo e aí junta com o professor, junta com a bagunça, junta com o aluno que não consegue sentar na frente, não consegue escutar a aula porque quem está no fundo está bagunçando. E aí, no fim das contas, parte do que o Paulo perguntou no Fora do Ar, do porquê que o filho dele é ótimo em várias áreas do conhecimento, mas matemática ele tem dificuldade, pode ser isso. Ó, chegou pergunta pra gente aqui, ó. Vamos dar uma passadinha aqui no que o pessoal tá mandando pra gente. Angélica.
Parabéns ao professor, vejo que ele tem amor ao ensino. Meu filho sempre teve dificuldade em matemática. Detalhe, ele nunca faltava nem conversava em sala, muito ao contrário, ele era muito quieto. Eu cansei de falar com os professores pedindo para ajudá-los, sem sucesso. E a classe é com 18 alunos. A pergunta é, como o professor teve esse olhar diferenciado? Um aluno que está se dedicando, mesmo assim ele está tendo dificuldade. Professor Jorge, como que você agiria nesse caso? Uma classe com 18 alunos não é muito aluno, né? Não. Não, né? Hoje em dia, se você pensar no 1 a 1, 5 já dificulta, 18 já é muito. Mas numa sala, sei lá, de 40, que é o padrão hoje em dia, às vezes, dependendo da escola, chega até 50, que também já não cabe mais do que isso em sala, senão o pessoal empilhava mais gente. É uma questão de, por exemplo, eu tenho o canal no YouTube. Foi uma estratégia que eu encontrei para alcançar o aluno. Estou ali tentando trabalhar, não consigo, não sei o quê, mas eu estou vendo que tem gente que está tentando, mas está se esforçando e não consegue. Aí eu chego neles e falo, olha, tem meu canal do YouTube aqui, ó, dá uma olhada lá depois, próxima aula você tira suas dúvidas comigo, ou você deixa suas dúvidas nos comentários e eu respondo. Essa é uma alternativa. Se for um professor que não tem esse recurso, o aluno tem que correr por fora, ou ele tem que assistir aula na internet, ou ele tem que conversar com os alunos ali, o pessoal que entendeu e pede para tirar dúvida. De algum jeito a gente tem que correr. Você acha que esse lance de proximidade, por exemplo, você assim, acessa o meu canal no YouTube, que você vai tirar algumas dúvidas, não é muito melhor do que você falar para o aluno, falar assim, acessa lá o canal do professor Pasquale, né? Que é muito famoso, inclusive. Esse lance da proximidade, é meu canal, você vai me ver no vídeo, vai poder tirar dúvidas comigo, isso não ajuda muito também? Ajuda. Ajuda, né? Ajuda porque tem questão da autoridade. Autoridade, exatamente. O lado positivo de você chamar isso de autoridade, né? Diferente de você passar uma coisa aleatória, vamos supor, você vai no mercado, pega um panfleto, e aí você chega em casa e entrega para a criança. A criança olha para aquilo e fala, sei lá, zero de interesse. Outra coisa é você chegar, por exemplo, em casa, e falar, viu, lembra do fulano que veio aqui em casa esses dias, não sei o quê? Ou lembra do fulano que a gente encontrou na rua? Então, ele é professor de matemática, sabia que ele tem um canal no YouTube? Você não quer dar uma olhada lá? Aí, às vezes ele pode não ter muito interesse, mas daí você fala assim, viu, lembra que você vivia reclamando dos seus professores de matemática para mim? Ele falou que se você quiser assistir lá e tirar dúvida com ele, ele passa as mensagens para ele. Eu posso passar as mensagens e ele tira suas dúvidas. Opa, a pessoa falou, peraí, tem um professor para tirar minhas dúvidas. Tem gente que não vai estar nem aí de um jeito ou de outro. Mas vamos pensar... Tem de tudo, né? Sim, mas vamos pensar que sempre tem alguém que falta só esse grãozinho de areia para virar a chave e a pessoa começar a ter o interesse pela coisa. Você sempre gostou de matemática ou teve um momento que você virou essa chave também? Não, sempre gostei. Sempre gostou? Eu sempre tive dificuldade, mas eu sempre gostei. Mas aí, você só de gostar já é meio caminho andado, né? Você encara a dificuldade só com dificuldade. Ou dificuldade de não gostar, daí não vai para lugar nenhum, né? Você não pega bira. Não pega bira do negócio, né? Que é o que a maioria das pessoas tem, né? Uhum. Deixa eu ver o que chegou de pergunta pra gente. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Paulo. Uma pergunta para o Jorge. É mais fácil arrumar um emprego hoje em dia com curso técnico ou faculdade? Ou os dois? Qual a melhor trajetória? Bom, depende... desculpa, qual é o nome da pessoa? Deixa eu ver aqui. O nome tá... Arthur Vinícius. Arthur, boa tarde. Depende um pouco do que você quer. Depende também se você, por exemplo, já é ainda criança ou já é adulto, adolescente, enfim. E depende um pouco do que você tem em mente. Existem situações em que a universidade ela é uma exigência. Então, por exemplo, se você for fazer medicina, não tem como você atuar na área da saúde sem curso de medicina, enfermagem, etc. Ou um curso, me fugiu a palavra agora, técnico. Mas você pode pegar algumas coisas e atuar com o ensino técnico, não necessariamente você tem que ter a faculdade, e tem coisas que você consegue atuar até sem a faculdade. Mas vamos pensar que fosse a área da matemática. Uma coisa que aconteceu, conversando uma vez, trabalhei numa construtora aqui na cidade, que um dos engenheiros, ele engenheiro civil, ele disse que parte da graduação dele ele pagava fazendo o trabalho de faculdade dos colegas dele. Então ele gerava uma renda para ele fazendo os trabalhos para o pessoal que tinha interesse. Ou seja, ele acabou sendo o melhor ou um dos melhores alunos da turma, né, do curso, e ele fez dinheiro. Ganhava uma grana ajudando os outros. Ganhava uma grana. E até porque ele corrigindo provas, ajudando em trabalho, ele estaria aprendendo mais ainda, né? Sim, muito mais. Treinando mais ainda, Sim, né? muito mais. É como se ele estivesse ensinando algo para alguém. Porque ele tem que fazer e revisar o que ele está fazendo.
E o único jeito de você revisar é você saber o que você está fazendo. Gostaria de saber, Daiane, gostaria de saber se tem alguma técnica. E ela acabou de pagar a mensagem, mas eu consegui ler. É que ela escreveu um negócio errado aqui, eu não vou ler no ar, né? Mas ela escreveu um negócio errado aqui. Acho que ela vai consertar agora. Existe alguma técnica para prestar concurso público? Técnica de matemática, assim. Os caras são cheios de técnica, esses concurseiros, assim, não são, Jorge? O que eu recomendo, não é muito a minha área, mas o que eu recomendo para o pessoal é focar primeiro naquilo que você já sabe, faz uma avaliação diagnóstica, tenta descobrir o que você sabe dos conteúdos, por exemplo, de matemática. A partir dali, você tenta desenvolver a maneira mais rápida de resolver aquilo, porque não adianta você saber tudo e você levar muito tempo para fazer. Então a ideia é quanto mais rápido, melhor. Tentar responder tudo, né? Tentar responder tudo. E vence aquele que estiver mais preparado nesse sentido. Vamos supor que você leve, sei lá, 3 horas para fazer a prova chutando. Se você chutar certo, não adianta você falar que sabe ou não sabe. Se você acertou o chute, você passou na frente. Então, infelizmente, eles não querem saber o quanto você sabe, mas o quanto você está preparado para aquilo. Uma outra coisa que o pessoal costuma falar bastante, tem as questões que elas estão totalmente corretas, as que estão totalmente erradas e as que estão no meio do caminho para te confundir. Então você pode ir por exclusão. Procura primeiro sempre o que está errado, não procura o que está certo. Porque quem está certo, né? Quem tá certo é só uma. Só que quem está errado é pelo menos uma e as outras para te confundir. Então, por exemplo, são 5 alternativas normalmente. Você olha lá quem é totalmente errada. Puf, essa não serve. Não serve. Sua chance de acerto já sobe em 20%. 20%. Beleza. Aí, para cada uma que você for excluindo, a sua chance de acerto aumenta. Agora, se você for direto tentar acertar, a sua chance de acerto é só de 20%. Agora, toda vez que, por exemplo, a sua chance de acerto, ela é de 100% em 5 alternativas. Ignorou uma, a sua chance, a sua chance de acerto, ela caiu para 80. Mais uma, caiu. Mais uma, caiu. Mais uma, caiu. Se você estiver pensando em acerto. Ou melhor, se você estiver pensando em erro. Agora, se você estiver pensando em acerto, para cada uma que você joga fora, aumenta em 20% a sua porcentagem. Por exemplo, se sobrar só uma, a sua chance de acerto é 100%. É garantido. Então foca nos erros e automaticamente o que parece mais justo, mais correto para você vai pular na sua frente. Tem um filho de 5 anos de idade, ele gosta muito de matemática. Quem está mandando pra gente aqui é a Ana Laura. Inclusive a Ana Laura que acertou a resposta 3 também, viu? Legal. É que ela foi a segunda pessoa que mandou. Tem um filho de 5 anos e gosta muito de matemática. No seu canal tem coisas para essa idade? Pois até onde sei, onde posso ir com ele sem forçar, mas quero aproveitar o interesse dele. Qual o nome do seu canal? Tem material de 5 anos para crianças de 5 anos de idade lá? Tem algumas coisas para crianças, quando você quer ensinar algo para criança. Então, por exemplo, você quer ensinar fração não, você quer ensinar adição e subtração de fração para criança. Aí você fala, nem eu sei fração, como que eu vou ensinar? Eu ensino com garrafa d'água. Garrafa d'água? Garrafa d'água. Como que você explica para a criança o que é um MMC? Que aí eu ensino com a garrafa sem falar do MMC. E aí no final eu falo, olha, isso aqui é MMC, e aí eu vou lá e explico mais alguma coisinha. Tem algumas coisas assim. Tem a questão da tabuada, que o que eu estou falando lá não é uma linguagem polida nem nada, é como se fosse uma conversa ali informal com qualquer pessoa que estivesse sentado na minha frente conversando. Tem mais algumas coisas, eu preciso olhar lá. Mas é aquilo, o bom de você ter o canal na internet é que você pode constantemente alimentando o conteúdo. Então esse ano de 2024 eu pretendo voltar com força total. E o pessoal que for aparecendo por lá, deixa nos comentários dos vídeos assuntos que gostaria de ser abordado, se não encontrou. Mesmo que não seja o conteúdo do vídeo, mas deixa lá, que eu leio os comentários e aí vou elencando os assuntos e montando os vídeos. Ô Paulo, tem um lance lá que o cara tava, até tirou algumas dúvidas aqui com o Jorge, né? Ele estava perguntando se o ideal era curso técnico, que na verdade a gente perguntou para ele qual a idade que ele tinha, se ele estava entre dúvida, curso técnico ou faculdade, né? Exato. Aí a gente perguntou para ele que idade que ele tinha, ele respondeu que 18 anos, vai fazer na segunda-feira, e aí ele estava querendo trabalhar na área gráfica, né? A área gráfica é Tem um melhor curso aqui em Bauru, reconhecido, Senai? Exatamente, Senai. Senai, né? Reconhecido Senai, né? nacionalmente.
Pode procurar o Ademir lá, fazer um curso Ademir no é Senai bom, lá, né? que com certeza vai ser bem sucedido. É a sua filha que estuda lá, não? Minha filha estuda no Senai também, ela faz técnica de edificações. Edificações, né? Exato. O Ademir, esqueci o nome do Ademir, ele estava esses dias aqui falando desse curso da área gráfica, que é um sucesso, né? Inclusive, a Tilibra investe pesado lá também, com maquinaria, tecnologia, o curso do Senai hoje de gráfico aqui é um dos melhores que tem. É, exatamente. Fabricaram até, como é que chama? O Panetone, né? Fizeram até a parte gráfica do Panetone também, ficou bem legal, né? Um espetáculo. Sensacional. Deixa eu dar uma olhadinha, perguntas chegando pra gente. Daiane Cristina, a gente já respondeu a pergunta dela. O que mais está chegando de pergunta? Graziela Silva. Gostaria de perguntar ao Jorge como aprender equação do segundo grau de uma maneira mais descomplicada. E agora, hein? Equação do segundo grau mais descomplicada. Bom, a equação do segundo grau você precisa primeiro entender para que ela Primeiro serve. grau. Né? Tá falando de- Não. Também. Pra você aprender do segundo, você tem que aprender o primeiro. É uma evolução. A equação de segundo grau, você tem que entender algumas coisas. Quais são os pré-requisitos? Primeiro, você tem que entender o que são as incógnitas, que são as letras que muita gente odeia. A segunda coisa, você tem que entender as regras de sinais, em adição e multiplicação, como que os números se comportam. Menos 3 mais 5, quanto dá? Menos 3 vezes 2, ou enfim, coisas assim. Então, as incógnitas, para que servem, as regras de sinais em adição e multiplicação. Entender por partes. Então, você tem, por exemplo, eu vou calcular as raízes, que o pessoal fala que vai calcular x1 e x2, ou x' e x2'. Você tem que entender também esse processo. Tirando isso, tem a parte do delta, que também é uma outra parte. Recomendação minha, você tem que ver os pré-requisitos e estudar isoladamente cada um deles. Aí, quando você entender bem cada um dos processos, aí você volta na equação do segundo grau, que ela vai desenrolar fácil. Vai entender mais fácil, né? Sim. Vai entender mais Vai fácil. entender de primeira. Maravilha. Tá chegando um monte de pergunta pra gente aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos rolar um som pra gente dar uma ouvida nesses áudios que estão chegando pra gente? Jorge, o que nós vamos escutar? Aí eu pergunto a música pro Jorge e ele me devolve com uma outra pergunta, né? Gostaria de fazer uma Operou. pergunta pra você.